Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, para todos irmãos, para toda a igreja do Senhor, nessa oportunidade, nesse momento. Eu sou o pastor Reginaldo, da Assembleia de Deus no Som e Poder, e vou estar trazendo a palavra de Deus nessa manhã, nesse devocional, aos nossos corações. A palavra de hoje está escrito no livro de Lucas, no capítulo de número 15 e o verso de número 11, que fala, que conta a história do filho pródigo, né? Da escolha do filho pródigo, do que ele escolheu para a sua vida. Veja nessa passagem bíblica que Deus não obriga, não interfere nas nossas decisões. Ele permite, na sua vontade permissiva. Mas as consequências das nossas escolhas, nós vamos arcar com elas. A Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. E quando nós plantamos escolher viver longe da presença de Deus, longe da vontade de Deus, certamente colheremos os frutos do nosso da nossa decisão. O livro de Lucas, capítulo de 15, versículo número 11, a parábola do filho pródigo, diz assim a santa palavra de Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Vamos ficar por aqui nesse texto bíblico. Meus amados irmãos, muito se fala nessa parábola do filho pródigo a respeito do seu arrependimento, né? Que ele se arrependeu, e é justo falar, né, nesse texto bíblico a respeito do seu arrependimento. Na história do filho pródigo aqui, ele teve tempo de se arrepender, né? Ele teve a oportunidade de arrependimento. Veja que ele não estava satisfeito. O pai de família aqui, ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo não estava satisfeito. Ele tinha do bom e do melhor para comer dentro de casa. Seu pai era um homem farto, tinha muitas terras, muitos animais, né? Era um homem que tinha condições. Mas para ele não estava bom. Não estava bom por quê? Porque ele queria viver dissolutamente. Porque ele queria ir para uma terra longínqua. Ele queria viver uma vida de pecado. Longe da casa do Pai. Longe da presença de Deus. Achando que um dia a conta não ia chegar na vida dele.
É assim, são assim as nossas decisões quando nós tomamos elas sem a direção de Deus, sem a direção do nosso Pai, da nossa Mãe terrena. É o primeiro mandamento com promessa que Deus instituiu na face da terra. Todos moradores da terra conhecem esse versículo, conhecem essas passagens bíblicas, que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe, ou seja, obedecê-lo. Aí ele vai bem na terra, aí ele será abençoado na terra. Veja que o filho pródigo, o filho mais moço, mais novinho aqui, ele comete aqui um delito e ele resolve não obedecer seu pai. E na bagagem, ainda ele quer a metade da fazenda, a metade dos bens. E o pai aqui reparte, entrega a sua metade. Ele não vai fazer uma boa poupança, ele não vai fazer um grande investimento lá fora, para que quando ele voltasse um grande empresário, com a vida farta, ter multiplicado 3 vezes mais aquilo que ele levou da casa de seu pai. Não. A palavra do Senhor nos disse e nos diz que ele viveu uma vida dissolutamente, gastando com meretrizes, gastando seu dinheiro de uma forma irresponsável, dissoluta, sem pensar que ele poderia entrar numa crise. Ou aquela região, aquela terra longínqua que ele tinha ido embora da casa de seu pai, poderia vir uma crise, poderia vir um tempo de fome, um tempo de angústia. Por que que Deus ele dá muito não para nós? Por que que Deus não ouve todas as nossas orações? Deus não ouve porque se ele fizer aquilo que nós pedimos, vai trazer morte para nós. Vai trazer destruição para nós. Por isso que Deus não atende todas as nossas orações. E o filho pródigo aqui, o filho mais novo, ele queria viver uma vida longe da casa de seu pai, longe da sua família, longe de Deus. Mas, através da sua decisão tomada, ele foi parar no chiqueiro. Ele foi parar na lama. Ele se depôs com a fome. Ele chegou num lugar onde ele não conhecia. Porque na casa do pai dele, ele conhecia a fartura. Ele conhecia a melhor roupa, o melhor sapato. Ele conhecia o melhor conselho. Ele conhecia a casa do Pai verdadeiro. Mas quando ele toma essa decisão, por um tempo ele viveu arregaladamente, porque o pecado, a decisão errada, ela traz essa sensação de liberdade. Ela traz essa sensação de dever cumprido. De que agora eu posso tudo, eu sou tudo. Isso não acontece nem com os grandes bilionários empresários do Brasil e do mundo. Porque senão eles não estariam depressivos, separados, numa vida muitas das vezes de adultério, de prostituição, de drogas, e muitos que tiram a sua própria vida. A felicidade ela está em Cristo Jesus, em obedecer. É uma palavra chamada obediência. E a obediência ela não custa caro. A obediência ela gera em nós esperança. A obediência ela gera em nós frutos. Ela gera em nós recompensa. E esta recompensa ela vem de Deus. O apóstolo São Paulo ele diz que nenhum trabalho no Senhor é em vão. Nenhum passo que nós damos para Deus é em vão. Nenhum passo de obediência aos nossos pais terrenos é em vão. Nenhum passo de obediência ao seu patrão, à sua patroa é em vão.
para fazer o bem. E o filho pródigo, ele foi embora e levou a metade da sua fazenda, da fazenda do seu pai que lhe pertencia. Mas ele foi parar no chiqueiro de porcos, na lama. Chiqueiro de porco tem caatinga. Chiqueiro de porcos, tem fedor, tem carniça, é fedorento. E foi assim, e foi aí que ele foi parar. Por causa da sua decisão. As nossas decisões hoje, ela podem influenciar a nossa vida até a nossa velhice, a nossa partida para a eternidade. As suas decisões hoje, ela é o teu futuro da manhã. Decisões erradas, vida de estrambelhada. Decisões certas, vida piamente e viver contentamente, com contentamento. Por que muitas pessoas não são contentes? Não são felizes? Querem sempre mais? Porque falta a decisão certa. Falta entender que Deus é o Senhor da nossa vida. Ele tem o controle de tudo, Ele sabe o que é melhor para nós. Muitos dos homens de Deus tomaram essas decisões de mulher de Deus errada. Queriam pedir uma coisa e receberam outra. Queria porque queria. Mas no final veio morte, vergonha, destruição, opróbrio. Veio uma dor maior do que a tribulação que a pessoa estava passando ou a dificuldade. O filho pródigo é um exemplo para nós. É um exemplo que a vida fora de Deus, é um exemplo que a vida sem Deus, que a vida na desobediência, ela causa vergonha, causa morte, causa destruição. Mas o filho pródigo teve tempo de se arrepender. Talvez você não terá mais tempo de se arrepender. Talvez para você pode ser tarde demais. Talvez você veio de uma vida errada. Talvez você já veio de uma vida de adultério, de prostituição. Talvez você veio de uma vida de corrupção. Talvez você veio de uma vida prisional, do homicídio. Talvez você veio dessa vida. Uma vida de um casamento que não deu certo, destrambelhou. E você pode estar tomando e pode querer uma decisão em qualquer área da vida. Não especificamente uma área, mas em qualquer área da vida você pode estar tomando a decisão na área de trabalho, de negócios. E essa decisão pode te causar a morte, pode te causar a destruição. Essa decisão pode fazer você parar na lama, por não obedecer a Deus, não obedecer o Pai. O filho pródigo teve tempo de se arrepender. Talvez você não tenha tempo mais de se arrepender. Talvez o seu nome vai ficar na lama. O seu caráter pode ficar na lama. A sua história. Talvez você não tenha mais tempo de se limpar na sociedade. Por o impacto da decisão tomada. O filho pródigo teve um impacto na sociedade da época. Teve impacto dentro de casa. Teve impacto na família. Quando ele volta para casa, o pai o recebe. Esse pai é Deus. Recebe ele muito bem. Mas o seu irmão mais velho ali, ele retrocede. Pecou do mesmo modo que o filho mais novo. Em qual sentido? Espiritualmente falando. Porque ele não teve misericórdia do seu filho. Que voltou arrependido. Mostra nas suas palavras que ele voltou arrependido, o filho pródigo. Não são aqueles que voltam fingindo que se arrependeram ou que se arrependem. O tempo diz, o tempo nos dirá se houve arrependimento ou não. O filho pródigo teve arrependimento, mas causou impacto na sua vida, na sua casa para sempre. As marcas desse pecado permaneceu na vida desse jovem. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.
cuidado com as suas decisões, porque elas farão parte da sua vida para todo sempre, nesta terra. Oremos nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Eu quero orar por você que está enfermo, está acamado, por você que descobriu nessa semana um caroço, um tumor, uma doença incurável. Eu quero orar por você que foi despedido pelo médico. Eu quero orar por você para que você aceite Jesus como Salvador. Que você deixe essa vida de cachaça, da bebida, deixe essa vida das drogas, da prostituição, deixe essa vida da corrupção. Abandone os seus pecados e aceite a Cristo como Salvador da sua vida. Oramos. Querido Deus e soberano Pai, nesta oportunidade, eu oro pela vida da tua igreja, dos teus servos, eu oro pela vida daquele que está acamado, daquele que recebeu um diagnóstico de uma enfermidade incurável, eu oro pela vida daquele que está depressivo, querendo dar cabo da sua vida, eu oro pela vida daquele que tem casa para morar, tem transporte para andar, tem emprego fixo, eu oro pela vida daquele que tem condições, mas está com a vida amargurada, desgostosa. Pai, nesse momento eu oro repreendendo toda força maligna, toda força contrária, negativa. Eu oro pelo aquele casamento que está sendo acabado agora. Eu oro por aquela decisão errada que o meu irmão, que minha irmã, que aquela pessoa que ainda não é evangélica, não te serve, tomou erradamente, que vai lhe causar morte, vai lhe causar dano, vai causar impacto na sua vida, na sociedade, na sua família. Nesse momento eu oro repreendendo toda força maligna, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu oro pela vida da tua igreja, pelo espírito de fraqueza, o espírito do mal que trabalha, meu Deus, para que as pessoas não vão à tua casa, não permaneçam na tua casa. Nessa manhã, meu Deus, eu oro repreendendo toda força negativa, maligna, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, permaneça em Cristo Jesus. Lembre-se sempre que as nossas decisões hoje, elas definem, elas norteiam o nosso futuro amanhã. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.